Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Michael, né? Sou veterano de vocês aqui, provavelmente para quem vai estar vendo esse vídeo. E eu hoje vim falar um pouquinho para vocês sobre Totem e Tabu. Totem e Tabu é um texto de Freud, escrito ali em 1912, 1914. Essa obra, ela traz muitos conceitos psicanalíticos, né? Se vocês vão pegar ali do início ao fim, vocês vão ver o conceito da horda primitiva, vocês vão ver os conceitos do próprio totem, o conceito do tabu, né? Mas vocês podem ver que esse, perto dos outros textos do Freud, é um pouquinho diferente, né? Esses quatro textos dessa matéria que vocês vão ler são diferentes. Eles são textos sociológicos. Então pode ser que eles sejam um pouquinho mais simples, não tão técnicos quanto os outros textos que trabalham outras questões, como o eu e o id, a primeira tópica freudiana, a segunda tópica freudiana, tá? O eu, o id, o superego. Então, pode ser que seja um pouquinho mais fácil para alguns, tá? Mas vamos lá. Partindo do pressuposto do livro. Esse livro ele traz inicialmente uma lógica de evolução, né, darwinista, né, que o sujeito, o ser humano, ele evoluiu e que é pautado sobre muitas teorias. E o Freud ele se apropria dessas teorias e ele dá a visão psicanalítica dele sobre esse assunto. Primeiramente, vamos conceituar o totem, né? E o Freud ele utiliza de vários elementos que buscam da antiguidade algumas explicações para nossas relações culturais, né? E para isso ele vai falar do mito da tribo primitiva, né? Que vocês provavelmente leram no texto. Que seria o quê? Né? Existia um grupo de sujeitos ali, pode ser de neandertais, podem chamar, né? Ou de tribalistas. Dentro desse grupo, um sujeito dominava os outros. E como ele era detentor do poder, ele dominava do que era bom, do que o poder dava, né? E nesse caso poderia ser as mulheres desse bando, né? Os prazeres desse bando, a comida em grande quantidade. Mas existia uma outra camada dessa sociedade que se instaurava que não concordava com esses preceitos dele ter mais, né? Então, o que que ela faz? Ela vai de encontro e luta contra esse sujeito e mata ele. A partir dessa morte, do parricídio, que a gente vai chamar a morte do pai, eles dividem os recursos, né? E cada um agora passa a ter um pouco. E esse pai se torna um mártir, por assim dizer, uma marcação na história desse grupo. Para que não aconteça novamente ou para ser um objeto de adoração. Engraçado, né? Algo ruim se tornar um objeto de adoração. Mas basicamente essa é a história. Vamos lá. Vamos pensar como esses indivíduos seguiam ordens, né? Por que que na antiguidade se seguia ordens? Bom, vocês vão ter explicação dentro das religiões, das mais diversas. Mas aqui o Freud ele vai nos trazer essa ideia do parricídio, né? Caso um sujeito quebrasse uma dessas regras, ele ia sofrer punições, tá? Bom, no momento do parricídio, se cria o primeiro totem. Esse totem tem um poder de coercitividade, ou seja, ele causa coerção, ele causa medo, ele causa algo nos sujeitos. Por quê? Porque o totem que nasce após a morte do pai, vai lembrar, ele carrega uma culpa, né? Eu matei o pai, eu matei aquele que era semelhante, aquele que eu gostava, aquele que eu queria ser, aquele que eu desejava, né? Então tem culpa por ter matado o pai. E ao mesmo tempo que tem culpa, tem ódio dele, né? Então ele passa a ser adorado nessa relação ambivalente entre amor ao objeto e ódio ao objeto, tá? Então, vamos exemplificar isso. Imagina que numa tribo australiana eles adoravam um animal, o sapo, né? Vamos dizer um sapo. E aí, o ano inteiro eles nunca matavam esse animal, porque eles amavam esse animal, eles adoravam ele. Mas um dia do ano, eles pegam muitos sapos, matam todos e comem desse sapo. Engraçado, né? Mesmo animal que eu defendo e protejo é o animal que eu uso para consumir num dia, né? Aí que tá essa festa, né? Que o Freud vai chamar de uma festa totêmica, em que o totem
que é amado, protegido, ele é utilizado como o alimento, como ele é utilizado para festividade. Ou seja, o amor e o ódio. O amor que protege e esse ódio que aparece nesse momento na festa totêmica, que vem e estabiliza os sujeitos para que eles continuem esse ciclo, né? Isso é muito interessante. O tabu, né, que seria o segundo grande tópico desse livro. Ah, imagina que o tabu ele pode ser dito como as normas impostas pela relação social com o totem, né? Aquilo que esse totem sacralizado nos infere, né, no mundo das crenças. Ou seja, digamos que esse totem ele não me deixe andar mais de 200 metros de distância do totem. Pá, terminou. E eu ando. No momento em que eu passar disso, o que vai acontecer? A magia que o Freud vai dizer no livro vai me alcançar, né? O que vai acontecer? Eu vou ser punido por alguém? Quem que vai me punir? O que vai me punir? Né? Então o sujeito entra num tabu, né? Então ele não pode fazer isso, porque se ele descumprir o tabu, uma punição divina vai vir, né? E aí isso se resume em muitas ações da nossa sociedade. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, tá? Os tabus não podem ser exatamente quebrados pelo próprio sujeito, porque existia essa ideia de magia como algo que o segurasse, que assegurasse que esse tabu não fosse quebrado. Como se fosse uma doença que ele contraía, né? E acabava morrendo após quebrar o tabu. Bom, vocês vão ver vários exemplos no livro, tá? Então é importante vocês darem uma olhadinha. Bom, a representação desses estados, desses conceitos, você pode ver hoje em dia mesmo. Com totens sacralizados e desacralizados. Meu Deus, mas por que tu tá falando coisas difíceis? É totens sagrados, né? Com sacralizados, eu quero dizer. Que são sagrados, como a ideia de Deus, né? A ideia do chefe, que é um desacralizado, a ideia da empresa de si próprio, né? Do neoliberalismo. E aí que eu quero exemplificar para vocês com isso. O chefe, o dono de uma empresa, pode ser considerado um totem, tá? Um totem. Por quê? Porque ele representa poder, ele é maior, mais forte. O sujeito, os tabus, são as regras impostas por essa empresa, por esse totem, né? Ah, não, você tem que fazer tais coisas, você tem que cumprir tais metas, você tem tais objetivos. Se você descumpre essas metas, esses objetivos, você vai ser punido com uma castração, que pode ser chamada de demissão, né, essa castração, ou por uma diminuição salarial, que seria como se fosse uma punição menor, né? Ah, você errou só um pouquinho, né? Então você tem aí a resposta ao tabu. Mas e como que esse sistema ia se manter, né? Lá o Freud vai dizer dos portadores da magia, aqueles que portavam o poder do mestre, que eram entidades que tinham esse poder, tá lá no livro. Mas, nesse caso, a gente pode ver os portadores do poder que fazem com que esse sistema funcione, como gestores, supervisores, chefes, né, que vão ajudar a fazer a manutenção desse poder. E, claro, quem seriam os tribalistas seriam os trabalhadores, né, que seriam as pessoas que estariam na parte mais baixa dessa sociedade e que mantêm esse sistema funcionando, que não portam a magia, mas na verdade têm medo dela, né? Então, basicamente, gente, é isso. Não tem muito mais que isso, tá? De uma maneira bem simples e sucinta de explicar. Se vocês tiverem dúvidas ainda, é só mandar que eu vou responder.